O Yuri Alberto, como se o Corinthians não tivesse algum pouco problema, o Yuri Alberto agora passou por uma cirurgia, Vessone. Que coisa é essa? Pois é, durante a madrugada, durante o dia, na verdade, sentiu dores e aí foi parar no hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. É o terceiro jogador do Corinthians em pouquíssimo tempo que tem o mesmo problema, que passa pela mesma cirurgia. Eu, como leigo, não faço ideia se isso é só uma coincidência ou não, ou se é tipo de treinamento, alguma coisa assim. O Hugo foi o lateral, o Gustavo Henrique foi o primeiro, mas aí era Copa do Mundo de Clubes, ficou tudo mais tranquilo a recuperação dele. E o Hugo foi o segundo. O Hugo operou no dia 18 de julho. Nós estamos agora meados de agosto, nem chegamos ainda no mês, ele segue fora. A previsão do Yuri é entre 1 mês, 4 semanas, a 6 semanas. Entre 1 mês e 1 mês e 15 dias. Isso, então, o coloca fora, claro, do primeiro confronto do Atlético Paranaense, fora do derby do dia 31 e com muito pouca chance do dia 11 de setembro na volta do Atlético Paranaense também. Eu acho bem improvável que ele consiga participar, só se o Corinthians passar pelo Atlético, que aí sim ele estaria numa possível semifinal. O problema é que o Memphis também está com a lesão muscular, 1 mês fora, e ele também fora do primeiro jogo, praticamente fora do derby, mas sim no segundo jogo lá contra o Atlético ele deve participar. O que sobra agora, basicamente, são todos os jogadores que não vivem em bom momento, ou que são jovens, ou é a molecada, né? Então tem lá Romero, que aliás no sábado está suspenso pela expulsão, então não tem nem o Romero contra o Bahia. Tem o Héctor Hernandes, que o Dorival pouco estava utilizando, o Thales Magno, que vem com números ruins pra caramba e tudo mais. E agora o Vitinho, que está aí chegando, está se apresentando hoje, dando entrevista coletiva e tudo mais. Além do Cauê Furquim, Guinegão e o Kaique, que são os 3 meninos da base, que tenha toda aquela adaptação, aquela dificuldade de chegar no elenco profissional. A situação é essa, o Dorival, no final das contas, usa só o trio Gin só nos 2 derbys, desde que ele chegou há 3 meses, que agora os 2 estão fora, 2 dos 3. Então ele teve no derby, contra o Fortaleza poupou os jogadores, esteve no derby de novo e acabou. Ele vai de novo, não ter os 3 para jogar, e a situação do Corinthians é essa. Ah, mas então contrata alguém, que aí vai ter que perder os 2 atacantes, contrata alguém. Não tem como, tá com transfer ban desde ontem, confirmado pela FIFA, e o Corinthians agora tem que resolver com o Santos Laguna, pagar os 34, 35 milhões de reais para que o Santos Laguna ofereça à FIFA a informação de que pode deletar lá o nome do Corinthians do sistema, tire o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, nem escrever novos jogadores o Corinthians pode. Aliás, um amigo meu, corintiano, mandou uma mensagem, ele teve uma boa sacada, ele disse, eu tô feliz com o transfer ban. Eu falei, mas como assim? Falei, não, porque aí você não precisa gastar mais dinheiro. Tem o lado bom do transfer ban. É tipo um FDIC. Isso, um FDIC obrigatório. Você não pode gastar. E essa é a situação, então, do Corinthians, que realmente agora fica numa parte técnica muito complicada, porque os seus reservas ou não estão bem, ou não são bons jogadores, ou tem a molecada. Essa virou a realidade, vamos ver como o Dorival se comporta. No sábado, por exemplo, não tem nem Romero, nem Memphis, nem Yuri. O ataque deve ser Thales Magno e Guinegão, não sei se o Vitinho ainda tem condição, está se apresentando agora lá no CT. E essa é a situação. Então, se já não bastasse todos os problemas, essa agora do Yuri Alberto pega o torcedor aí. Ele que está voltando de um período longo da costela, agora mais essa situação da hérnia inguinal. Vamos colocar na tela aí para os últimos 10 jogos do Corinthians, que não foram exatamente bons. Né? Olho na tela aí que a gente vai colocar. Aí a minha pergunta é, desses jogos aí, ó. 0x0 brasileiro, né? tá? Sem a Copa do Brasil. Brasileiro. 10 jogos pelo brasileiro, sem a Copa do Brasil, justamente. Quantos desses jogos aí não tinha o Yuri Alberto? Ele machuca contra o Atlético, exatamente no 0x0. Ou seja, do resto ele está sempre fora. Ele tinha acabado de entrar e aí ele lesiona, porque ele estava sendo poupado por Huracan na terça-feira. Então ele jogou poucos minutos e fratura a costela. Aí depois não joga mais. E ele já estava sem ritmo. Aí contra o Juventude ele joga, certo? Isso, aí joga porque com o Fortaleza ele só entra no finalzinho porque estava segurando para o derby.
Contra o Botafogo, só no finalzinho para segurar pro derby primeiro. E no resto não jogou. E no resto não jogou. Então é o primeiro e os outros 3 um pouquinho também. O que eu quero dizer, não, é que tem uma relação aí. Um mau momento do Corinthians sem o Yuri Alberto. Pois é, era um deserto de finalização. O time fazia muito poucos gols. A gente citava o número de gols do Corinthians despencando depois da ausência dele. O que chama atenção, e acho que é uma terrível coincidência, são lesões pouco comuns, né? Ou situações pouco comuns. O cara, ele é um touro, é jovem. Não é a questão, o cara teve um estiramento, abriu o músculo. Ou o cara... Não, né? Mas é aquilo, eu acho que quando tem uma situação limite, e a que a do Corinthians entrou, a do São Paulo é uma situação limite por outra forma, né? É um limite de, por que o Arboleda se machucou? Já só tem só 4 zagueiros. Acontece, velho. Você tá no limite, o Corinthians só tem lá o trio. Não pode contratar. Veio transfer, vai vindo, as coisas vão vindo. Né? Acho que e essa ausência dele, você até esperaria que o Memphis não jogasse todas, que tivesse, eventualmente uma lesão muscular como teve, isso talvez esteja no pacote. Foi a primeira, aliás, né? Primeira que ele teve. Agora, ele estar fora, o jogador mais decisivo do Corinthians nesse período, mais um período, é bem complicado. O Vessone fez a projeção de 4 a 6 semanas, então você pode colocar mais uma lista de jogos aí, né? Uhum. E a gente vinha discutindo aqui a importância desse jogo com o Bahia para o Corinthians, né? Esse próximo jogo do Brasileiro pela pontuação baixa que o Corinthians tem no campeonato, né? Muita gente mirando o confronto com o Atlético Paranaense, mas o Corinthians tem uma pontuação baixa no campeonato e depois o Bahia vai visitar o Vasco e tem o Palmeiras. São 3 jogos aí no início do turno complicados, aí você não tem o Yuri, o Memphis, o Romero, como o Vessone estava tentando escalar. Na sua casa, precisando vencer, né? Então, é uma situação delicada. E você que odeia a data FIFA, para o corintiano virou uma bênção. Uma bênção. Tem 2, né? Tem essa do dia 1 a dia 11, são 11 dias sem jogos. Tem outro em outubro. Vai ter depois. Então, a ausência do Yuri, basicamente, Bahia, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, com alguma chance depois, acho, de voltar contra a Sport ou o Flamengo. Aí sim deve voltar. Massa.